Agora você passa a ouvir a história de Tilinha, uma heroína de muitas batalhas da vida real. Este livro foi publicado em maio de 2021. Tilinha, uma guerreira de fé e de pureza. Gratidão ao neto José Eduardo Vieira Parente, pela ideia deste livro. Ao neto Daniel Vieira, pela formatação da genealogia da avó. Ao neto Josué Vieira e bisneta Renata Fogaça Vieira, pela reedição das fotos escolhidas, tornando-as mais expressivas. Ao neto Marcos Vieira, pela diagramação geral e elaboração da capa, tornando mais suave o custo da obra. Aos netos Eliane Vieira Parente, Jorge Luiz Vieira Parente, Anete S. Ribeiro Parente e Meriane Abreu Vieira Trindade, pela participação na escolha das fotos. As filhas Dulcimar Vieira Pérez e Ana Maria Coelho da Rocha, pela lembrança de relevantes passagens da vida de sua mãe. A nora Ruth Azeredo Vieira, pelo companheirismo de sempre. Aos demais filhos, netos, bisnetos e amigos, pelo incentivo e divulgação das emocionantes memórias da inesquecível Tilinha. Apresentação. Muito mais que uma Cinderela ou princesa de luxuoso palácio, você vai conhecer a história de uma heroína de muitas batalhas da vida real. Pobre do berço à morte, deixou filhos bem educados e preparados para a vida, como também incontáveis amigos, jamais perdendo ocasião de ajudar a quantos a cercaram, sobretudo com sábios conselhos, durante quase um século de sua bela e preciosa existência. Para uma vida tão eloquente e tão frutífera, um livro só não encerra todos os momentos de lutas e vitórias pelos quais passou nossa guerreira, mas apenas alguns que a memória consegue buscar. Por isso mesmo, aqueles que conviveram com ela, ao ler estas recordações, vão sentir falta de outros jeitos e feitos, quem sabe, presentes em outro livro mais à altura do merecimento de nossa boa e saudosa Tilinha? O autor. Nascimento. A princesinha do Paraíba sorria para as maçãs prateadas, em galhos de ferro bordados penduradas. No lugar dos antigos lampiões de gás, bolas de vidro piscavam a cada minuto aos olhos ainda assustados de quem, à noite, passava ou passeava nas praças da bela cidade. Eram as lâmpadas elétricas, que tinham brilhado pela primeira vez no novo continente, a América do Sul. Nessa antiga cidade de Campos dos Goitacazes, no recantado distrito de Santa Bárbara, no dia 11 de março de 1913, do casal Leonor e Jacinto, nascia Tilinha. O primeiro choro da menina parecia prenunciar quase um século de vida de lutas e turbulências. Os dias eram de muita incerteza, diante de frequentes ameaças de uma primeira guerra mundial. A infância. Com 2 meses de idade, desce no colo da mãe, do trem de Caldeira em Pureza, terceiro distrito da vizinha São Fidélis, a cidade Poema, por algum motivo especial, possivelmente para trabalhar com a família do comerciante Simplício, amigo muito chegado dos pais da jovem mãe. A casa onde foram morar era bem simples, como simples era também a família Simplício. Ficava na beira-rio, como se dizia, porque de fato a vila era banhada pela margem esquerda do rio Paraíba do Sul. O trabalho da época se resumia em alguns poucos funcionários das chamadas coletorias do Ministério da Fazenda, comerciantes, donos de fazendas e bois e seus empregados, barbeiros para melhorar a beleza dos homens e donos de pequenas vendas de secos e molhados. Esse era o caso dos padrinhos de nossa menininha. A jovem mãe se enriqueceu com o nascimento de mais 2 filhos, a Durvalina, conhecida como Nenzinha, e o tio João, o João Biloca, como se tornou conhecido mais tarde por ter sido criado com a avó. Seguiu carreira militar na cidade de Petrópolis, a cidade imperial. A Nenzinha, sempre muito bonita, como toda a gente dizia, era também entretida pela irmãzinha Tilinha, o mesmo acontecendo com o pequenino João. O rio que fertilizava o quintal com suas enchentes, era também o mesmo que cada verão fazia a família sair de casa e procurar abrigo na casa de amigos residentes na parte mais alta da vila. Mais tarde, quase 30 anos depois, os pais da menina Ângela Maria, a futura cantora brasileira, como tantos outros, também passaram pela mesma situação, até que se mudaram para o Rio de Janeiro capital. Tilinha e Nenzinha, como todas as menininhas, brincavam de casinhas e de bonecas. Mas como pobres, faziam suas próprias filhinhas dos retalhos de panos que sobravam das roupas das pessoas de verdade. Estudo e trabalho. Chegou o tempo da escola.
Mas como escolas não havia, a garotinha se limitava a aprender a ler e escrever mesmo em casa e de vantagem ainda se arriscava a fazer algumas contas fundamentais, decorando também uma tabuada já meio desbotada. Sem colégio e como irmãzinha mais velha, mais trabalhos domésticos podia executar para ajudar a madrinha. Um deles era varrer a casa. Outro serviço era molhar as plantas do quintal. Tendo ainda 6 anos de tenra idade, a menininha foi mexer a massa para fazer o costumeiro pudim de pão dormido. Talvez por falta de prática, o caldo pintava os bracinhos e o rosto, o que deu ao pudim o apelido de lambança da Tilinha. Um dia, aconteceu que a menina resolveu acrescentar algum tempero ao pudim, desobedecendo a receita. Como resultado, a venda do pudim começou a crescer, pois o sabor ficou irresistível. A lambança da pequena ficou famosa. Nessa época do pudim, a menininha não estava mais na companhia da mãe Leonor, que havia se mudado para São João do Paraíso com a Nenzinha e o João, para morar com a mãe, a avó Biloca, deixando a filha mais velha, nossa Tilinha ternura aos cuidados do padrinho Simplício, que a tinha como filha desde os 2 meses de idade. Outra vez, algo muito estranho acontecia. O padrinho dizia aos viajantes que a pequena era capaz de tomar uma garrafa de cerveja de uma só vez sem se embebedar. Como não acreditavam, ele propunha uma aposta e assim faturava um bom dinheiro com a façanha da garota. Era uma diversão perigosa e só não terminou em desgraça por graça divina. Já agora com seus 10 anos, também passava as roupas da família, empunhando o ferro à brasa que a madrinha lhe passava as mãos já abanado ou soprado pelo vento. A esponja que umedecia os tecidos era de tiras de sobra de costuras. Entre as roupas, estavam as mudas do padrinho Simplício. Quando essas tarefas eram feitas à noite, a velha lamparina querosene corria de mão em mão e daqui para ali, parando em cima de algum móvel, pois a modernidade da luz elétrica ainda não havia chegado até a Vila Pureza, embora já tivesse marcado presença na sua cidade natal, Campos dos Goitacazes, a pérola do Paraíba, e na sua própria cidade adotiva, São Fidélis, a cidade poema. O velho pavio ainda enfumaçava os cabelos da garota sempre que à noite repetia a tabuada e ensaiava sua leitura de carreirinha e mais tarde quando fazia os deveres da escola. Rua de Baixo. Nessa época a rua onde morava levava o apelido de Rua dos Velhacos. Já maiorzinha e já se entendendo por gente, a Tilinha ficou incomodada com o apelido de sua rua. Mas se conformou quando seus pais lhe prestaram a explicação. É que a vila só tinha 3 ruas. A de cima, a do meio e a de baixo. A de cima eram mais morro e algumas poucas casas. Na do meio ficavam todas as casas comerciais e as históricas residências dos comerciantes. E a de baixo era quase apenas residencial. Então as pessoas que vinham do interior na direção da estação da estrada de ferro tomar o trem para São Fidélis, quando mal pagadoras, penduradas com alguma dívida na rua do meio, passavam pela rua de baixo para não serem vistas pelos credores. Daí o nome Rua dos Velhacos. A nossa menininha logo compreendeu que a alcunha não se aplicava aos moradores e sim aos transeuntes de fora e logo se acalmou, dando suas risadinhas discretas para não ofender aqueles famosos desconhecidos que, sem saber, deram nome à sua rua. Chegou finalmente à escola com o nome de Grupo Escolar Barão de Mauá, onde a menina e muitos outros colegas puderam cursar as 2 únicas séries primárias oferecidas na época. Pelo que vemos nos escritos deixados a partir dos 47 anos de idade, com uma caligrafia quase impecável, e pelos conhecimentos gerais sempre demonstrados, podemos concluir que deve ter sido aluna nota 10, ou melhor, nota 100 do colégio, de acordo com o critério daqueles tempos. Assuntos de gente grande. Entre molhar a horta com seu pequeno regador com água do Paraíba e alisar as roupas da casa com o perigoso ferro em brasa, a menina alcançou seus 15 anos. Sem qualquer bonita comemoração digna de uma verdadeira sinhazinha. As bonecas de fantasia já tinham ficado para trás, dando lugar a sentimentos mais românticos e de mais longa duração. A Nenzinha, já quase adolescente, passando férias na vila, aproveitando o momento em que o Joãozinho regava a horta, e querendo matar sua curiosidade sobre assuntos de gente grande, subiu com a irmã no pé de goiaba e perguntou à irmã como eles haviam chegado ao mundo e como surgiram na barriga da mãe. Tilinha, atravessando rápido o dedo nos lábios como pedindo silêncio, respondeu, isso não é assunto pro nosso bico, menina. Só Deus pode explicar essas coisas, Nenzinha. O que ela não sabia é que até o dia de sua morte na velhice,
o Criador ainda não teria explicado os segredos de sua maravilhosa criação. Amor bate à porta do coração. Aos 16 anos, a prendada jovem recebeu sua primeira declaração de amor. Corria a festa anual de pureza. O jovem Dedé, nos seus 19, propôs namoro à garota, o que equivalia a uma proposta de casamento. A mãe Leonor, que também havia chegado à vila para a mesma festa, negou sua aprovação quando soube que o candidato não possuía profissão nem emprego certo e gostava de passarinho preso. Mesmo se sentindo apaixonada, obedeceu à ordem da mãe e retornou ao jovem dizendo: "Não posso aceitar sua proposta." Não sabia ela que desde o grupo, um colega já olhava para ela com calafrios, mesmo nada declarando a ela e a ninguém os pensamentos de sua cabeça e os sentimentos do seu coração. Era o franzino e elegante José, o Zezinho Teodoro. Todos em sua família respondiam pelo nome Teodoro, embora fossem Vieira de sangue e de papel. Um dia, durante a festa do ano seguinte, o rapaz a encontrou na praça conhecida como Jardim, criou coragem, e enquanto oferecia sem palavras uma rosa que tinha colhido do canteiro, declarou seu amor à jovem: "Tilinha, você quer namorar comigo?" Tilinha, tomada de surpresa, tomou fôlego e respondeu: "Eu não posso te dizer sim ou não agora. Vou primeiro falar com minha mãe e amanhã te dou alguma resposta." Foi assim que a jovem procedeu. A nenzinha ameaçou correr na frente para adiantar à mãe o que tinha escutado, mas a irmã a segurou pela mão, com medo de perder o direito do relato e ainda ficar sujeita a mais interpretações. Mãe Leonor não perdeu tempo e foi fazer uma visitinha à casa dos Teodoro para saber se o rapaz era um bom filho, pois já tinha ouvido dos mais velhos: bom filho, bom marido e bom pai. Àquela altura dos acontecimentos, o Demerval Rocha já se havia apaixonado pela bela Cecília, com quem logo se casou, cujos 5 filhos você vai ver noutro momento muito curioso deste livro. Corria o ano de 1929. Seu Teodoro soltou a mão da alça do fole que soprava o forno e pegando a chapa vermelha com a tenaz, largou-a correndo sobre a bigorna. O gigante fole sanfonado era de couro e tinha o feitio de um violão do tamanho da capota de um Ford 29, carro do ano, ainda desconhecido no Brasil. Depois de muitas olhadas e muitas batidas, a lâmina deu à luz a um afiado machado, que logo foi mergulhado num tanquinho de madeira. Por fim, apagou a fornalha e tirou o avental de couro, que engolia as faíscas que espirravam do ferro em brasa enquanto gerava sua ferramenta, e saiu para o almoço. Dona Feliz tirou também seu avental de cozinha e recebeu o sogro, que há 3 minutos tinha saído da oficina. Era o conselheiro da família, pois o candidato tinha ficado órfão aos 5 anos. A mãe da Tilinha também sentou-se à mesa e durante o almoço tiveram aquele dedinho de prosa que a tinha levado até a casa dos Teodoro. Satisfeita com os elogios ouvidos da mãe e do avô, voltou à casa da filha com a resposta na ponta da língua: "Tilinha, você pode namorar com o José." Ao final de um ano de namoro e noivado, ele com 20 e ela com 18, na presença dos pais, irmãos e amigos, os dois se uniram pelos laços do sagrado matrimônio. Um jarro de louça em forma de lírio, colorido de flores silvestres, enfeitava a pequena sala. Com seu pesado livro debaixo do braço, o juiz de paz se despediu, enquanto a humilde festa ainda continuava na casa por algumas horas. Corria o ano de 1931. Primeira casa. Antes do casamento e durante os últimos dias de noivado, seguindo à risca o velho ditado popular: "Quem casa quer casa", o casal havia alugado sua primeira residência. Era uma boa casa de beira-valão como muitas outras. Mais tarde, se tornaria propriedade do estimado atacante Genésio e sua querida esposa Darcília. O bairro se chamava e ainda se chama Vila Operária. Como todo o longo bairro, subindo na direção de Itaperuna, à direita da estrada ficava o morro e à esquerda os lotes residenciais que iam até o Valão Santo Antônio, afluente do Grande Paraíba do Sul. Ali tiveram sua sonhada lua de mel e ali residiram por um espaço de 4 anos. Frutos do amor. Como fruto daquele belo e sólido amor, no dia 20 de maio de 1932, o amoroso pai Zezinho gastou a manhã avisando aos vizinhos mais próximos: chegou uma criadinha às ordens. O nome dela é Eimar. Em meio a toda a alegria trazida pela chegada da primeira filha e passados os breves dias de resguardo com direito a repouso e canja de galinha, a vida foi retomando seu ritmo normal.
A jovem mãe com os serviços da casa e o jovem pai no seu emprego de ofício na alfaiataria de Odorico Fariseu. Naquela casa e naquele ambiente de muito amor e muita paz, a primeira filha viveu os seus primeiros 3 anos de vida e felicidade. No dia 23 de julho de 1935, o casal foi mais uma vez enriquecido com o nascimento do segundo filho, o Eimaldo, nascido na mesma casa. A cena de um pai amoroso levando a notícia para os amigos vizinhos se repetiu na manhã daquele dia. O nome veio como sugestão de uma amiga, talvez por conta da relação que fazia como o nome da maninha Eimar. Na juventude, aquele menino ficaria sabendo que Eimaldo é uma junção de Eimi, do grego, sou, e Aldo, conselheiro. Sou conselheiro. Um detalhe pouco interessante foi trazido à tona bem mais tarde, já adolescente, quando a queridíssima tia paterna Mariazinha dizia sorrindo, Eimaldo, como você era feio. Nesse tempo, a família se mudou para sua primeira casa própria, construída com muito esforço num lote também da Beira-Valão, situado mais perto do centro da Vila Pureza. A areia da obra foi toda fornecida pela jovem Tilinha, além de todas as suas ocupações com a casa e com as 2 crianças. Carregava o bom minério do leito do valão com a lata de 20 litros sobre os ombros ao mesmo tempo fortes e franzinos, fazendo um trajeto maior que 30 metros. Em noites de lua e nas tardes prolongadas do verão, o Zezinho, chegando do trabalho, aliviava-lhe o peso, trocando a pesca das piabas por algumas latas de areia. Sendo um terreno acidentado, ou seja, final de aba de morro, a casa teve que ser construída desde a parte mais baixa até quase a altura da estrada. Assim, sobre os alicerces subiam paredões de tijolo maciço dobrado, que por sua vez recebiam as vigas, que por sua vez sustentavam o assoalho de madeira, que por sua vez recebiam a casa propriamente dita, com uma espaçosa sala à frente, além de 2 quartos, banheiro e cozinha. Tudo isso formava embaixo um porão, que começava com uns 3 metros ao fundo e terminava a 0 na frente, onde o teto-piso se encontrava com a encosta do morro. O teto da casa era de telhas vãs de cerâmica sobre estrutura de maneira. Foi uma das muitas obras do habilidoso seu conde. A vida seguia muito tranquila, saudável e feliz. A Eimar, com seus 4 anos, já ajudava a distrair o irmãozinho. A alimentação era simples e não faltavam as piabas que o papai pescava com fartura no valão aos fundos, que também nutriam o menininho criança através do leite materno. A luz era um misto de lâmpadas elétricas meio amareladas com a velha lamparina a querosene. Como as lamparinas ajudavam as lâmpadas, também o Zezinho ajudava as lamparinas, fazendo o óleo das bagas do quintal a preço de custo, ou seja, o custo do trabalho e imaginação. Grande alegria, maior saudade. Corria o ano de 1937. Como os pequenos ainda não podiam anunciar à criadinha as ordens para a boa vizinhança, mais uma vez o papai saiu pela manhã para cumprir a alegre tarefa. Era o nascimento da Edmar. Aparentemente o nome foi escolhido pela semelhança com o nome dos irmãozinhos. A menininha crescia saudável e esperta até seus 2 anos de idade, quando uma doença respiratória incurável chamada clúpia a acometeu e em poucos dias a levou a óbito. Era uma linda criança de cabelos cacheados e rosto que mais lembrava um anjo do céu. Isso era dito por todos aqueles que a conheciam ou em algum momento a tinham visto de perto. A bela criança foi sepultada no túmulo que Dona Elisa tinha deixado para a amiga, quando se mudou de Pureza para outra cidade. Passado 1 ano e meio, no dia 19 de agosto de 1940, nascia o José Carlos, nome escolhido para honrar o pedido do avô paterno, o vô Mário, pedido que havia feito no nascimento do irmão. Vale lembrar que o primeiro nome do garoto era o do pai e ao mesmo tempo foi o último filho homem do casal, tornando-se a última chance dessa homenagem dentro da mesma geração. O menino tinha os olhos coloridos de verde e nunca se soube de que tronco da família teria puxado seus olhos. Com a alegria do casal, também cresceram os trabalhos, pois a pequena Eimar mal começava a imitar gente grande em algumas tarefas da casa e ainda precisava dos olhares atentos da mãe. Por aqueles dias de muita emoção e também de guerra, o coração de mãe teve de experimentar a dor da saudade de um filho. A Eimar, com seus 8 anos de idade, apresentava uma certa dificuldade no ter o sistema respiratório e por conselho médico foi levada pelo tio João para o bom clima de Petrópolis, a linda cidade das Hortênsias, onde morou alguns anos. Dama das noites.
Já havia uns 3 anos ou mais que Zezinho tinha montado sua própria alfaiataria na sala de casa que estrategicamente dava frente para a estrada, como acontecia com as casas comerciais da época. Desde o começo da oficina, a Tilinha ainda encontrava tempo para ajudar o esposo, alinhavando, costurando almofadas de peito e ombro dos paletós dos fregueses. De sobra, ainda aquecia o engomador. Assoprava primeiro o pesado com o fole da própria boca. Depois, virando a traseira contra o vento ou abanando as tímidas brasas, quando o vento andava por longe. O agito do ferro como gangorra para provocar o vento, era a tarefa dos homens. Para engomar as roupas feitas pelo esposo, ela usava um curto chicote de tiras de panos, já seu conhecido de infância, molhado num prato de água de goma. Naqueles dias, a Tilinha cada vez mais revelava seus dons de bondade e comunicação social, no que o esposo não ficava para trás. Quando a noite caía, amigos iam chegando para o bate-papo de costume. Sentavam e discorriam sobre assuntos diversos, mas, como não podia deixar de ser, entre eles estava a Segunda Guerra Mundial, pois tinha muito a ver com todo mundo, principalmente por causa da carestia do bacalhau e dos tecidos importados, matéria-prima dos belos ternos do Zezinho. A Tilinha se ausentava de vez em quando para vigiar o sono das crianças e fazer o cafezinho de cortesia dos amigos. De uma coisa boa a Tilinha nunca se esqueceu. Um dos palestrantes quase nada falava e pouco ouvia e sendo também o mais idoso, cedo caía no sono. Quando acordava, bocejava, e como se estivesse por dentro do assunto do momento e olhando para quem falava, exclamava, muito bem, seu compadre. Estou gostando de escutar sua falação. A Tilinha sorria de olhos, engolindo a risada em respeito ao amigo seu Candinho, que voltava a bocejar e caía de novo no sono. O amável Cândido era uma alma quase tão pura quanto seu próprio nome significava. Mas a vida social da família não se limitava aos encontros das noites. A Tilinha não perdia uma ocasião de visitar os amigos mais íntimos, entre eles a dona Elisa e a comadre Chiquinha. A primeira era tão amiga que cedeu o túmulo da família para o sepultamento da linda Edmar, como já foi dito. A segunda, visitava com frequência, tanto que uma bela manhã, antes de sair de casa, preocupada com a melhor etiqueta social da família, disse ao filho mais velho, ouça bem, não vai pedir café na casa dos outros, hein? Ao chegar, a primeira coisa que ele fez após os cumprimentos foi dizer, madrinha, me dá café? Na volta para casa, parou na estrada e perguntou indignada, eu não disse que não era para pedir café? O menino respondeu de pronto, a senhora disse na casa dos outros, mas a casa da minha madrinha não é casa dos outros. A Aimar deu aquela risadinha de 6 anos, mas a mãe aguentou firme para não perder a autoridade. Quando o menino voltava da casa da vizinha Elisa, a mãe perguntava, você comeu alguma coisa na casa da comadre? Se a resposta fosse não, ela pedia prova, então abre a boca, que eu quero ver. Às vezes ele não passava no teste porque o arroz doce da amiga era quase irresistível. A vida em casa. A Aimar, de volta de Petrópolis, já não brincava com as filhas de faz de conta, feitas e vestidas com roupas dos próprios retalhos da oficina, como fazia a mãe Tilinha em seus dias de criança, pois agora já tinha compromisso de ajudar a mãe e também com os estudos do grupo. Mas uma coisa era certa, os brinquedos dos meninos eram feitos pelo pai, que com maestria em miniatura sabia imitar os carros de bois e os caminhões da época. Por isso mesmo os 2 irmãos sentiam maior sabor do que os amiguinhos menos pobres, que recebiam seus presentes comprados nas lojas. A música ocupava um bom lugar na vida da família. O rádio que ficava sobre a cristaleira da pequena sala, transmitia notícias do Brasil e do mundo, especialmente da Segunda Guerra Mundial, trazendo também aos ouvidos de todos as músicas da época, quase sempre as marchinhas de carnaval oriundas da capital. O aparelho era uma caixinha de 30 por 20 centímetros na forma de uma casinha de 2 andares, com uma tela bem fina de fios de arame em toda a frente, por onde saíam os sons e as novidades. A própria invenção do rádio era coisa bem recente no mundo, no Brasil e em pureza e a única fonte de imprensa, além do raríssimo jornal escrito. Mas a família tinha ainda o privilégio de ouvir alguma música ao vivo. É que o pai Zezinho sempre tocava alguma das marchinhas da época em seu clarinete de cor preta, chaves douradas e bico de marfim. Uma delas, Urubu Malandro, de Pixinguinha, tinha inocente e folclórica letra, Urubu veio lá de cima com fama de dançador. Urubu chegou na sala, tirou dama e não dançou.
Olha a dança, urubu. Eu não, senhor. Tira a dama, urubu. Eu sou o doutor. A vida era ao mesmo tempo dura e alegre. A água continuava sendo carregada em latas sobre os ombros, do valão até a cozinha para o uso geral e também para o banho de bacia. Tudo isso porque a água encanada ainda não havia chegado à vila. E apesar de tudo, era uma casa de amor, harmonia e paz, valores que passavam do casal para os filhos e explicavam por que não havia brigas, gritos ou xingamentos entre as crianças. Dona Tilinha, como os menos íntimos chamavam, era mais afoita e mais dada ao chinelo para educar os pequenos, enquanto o pai recorria à explicação e aos conselhos. Foi assim que ainda antes de completar os 2 anos, o filho mais velho achou que podia ajudar a mãe a arrumar a casa e catou todos os calçados da casa e encheu a talha da água de beber com chinelos, sapatos e tamancos. Apoiada no chão pelo seu peso e tamanho, a talha modulada pelo exímio oleiro seu Lúcio, esposo da querida Boazinha, era o objeto mais precioso da casa, pois por sua boca fechada com um pano muito limpo, passava a água carregada pela tilinha do sítio de seu Eduardo Santiago a uma distância de mais de 300 metros. Por tudo isso e só de pensar no trabalho de enxugar os pisantes e desinfetar a grande talha até receber novas águas, a tilinha tirou o chinelo do pé e já ia aplicar uma boa correção no menino, quando Zezinho, ouvindo as palavras de preparação, "Você nunca mais vai fazer uma coisa dessa", correu para a cozinha e disse, "Deixa comigo, Tilinha." Pegou o chinelo da mão dela e segurando o menino pela mão esquerda, levantou o instrumento até a altura de sua própria cabeça e desceu a mão até o bumbum do levadinho, tão devagar e amortecida, que a criança só deu um grito de susto. Depois da secagem dos calçados e higienização da talha, a vida foi voltando ao normal na casa. À noite, já deitados, a enérgica Tilinha tirou da garganta a frase que ali estava atravessada, "Eu sabia que você não ia bater no menino." O Zezinho apenas respondeu com um beijo de consolação. Mulher benevolente. Ao tempo quando Eimar já tinha seus 8, o menino levado seus 5 e o José com seus 2 ou 3 meses, ou seja, pelo ano 1940, a boa Tilinha esperou chegar a noite de descanso e tirou do coração algo que ali estava guardado há alguns meses. Um jovem passava sempre pela porta da casa segurando um carro de mão com as frutas e verduras que oferecia aos moradores. Ela sentia e pensava, bem que esse rapaz podia morar com a gente e aprender o ofício de alfaiate. Então, naquela noite, abriu o bondoso coração e disse ao marido, "Sinto vontade de convidar o Sansão para vir morar aqui em casa e aprender o ofício com você." Ele também conhecia a situação de pobreza do jovem e pensava em ajudar, mas não sabendo como. E respondeu, "Vou perguntar se ele aceita nosso convite e nosso plano." Aceita a oferta. Passamos a possuir um irmão mais velho na família, uma pessoa que nos amava como tão iguais a ele, enquanto nós o amávamos como tão igual a nós outros, diferentes apenas na idade e na cor da pele. O bondoso irmão só deixou a casa quando encontrou sua princesa Lourdes e criou sua própria oficina de alfaiate. Como eu ainda não falei do Zezinho como profissional, posso dizer que o Sansão se fez um excelente alfaiate, tornando-se semelhante ao mestre. Na verdade, mesmo dezenas de anos depois de sua morte, Dona Tilinha ainda ouvia fregueses dizer do marido, "Está para nascer um alfaiate como seu esposo." Muitos ainda tinham em casa algum terno estreado no batizado, num casamento próprio ou de amigo ou mesmo na festa de pureza ou outro qualquer evento inesquecível. Guerreira muda de batalha. Em plena Guerra Mundial, ainda no início dos anos 40, Dona Tilinha ouve do marido, "Tilinha, estou cansado de fazer moldes, pedalar máquinas e engomar ternos. O que pensa da gente abrir um negócio de secos e molhados aqui em casa, hein?" A esposa respondeu, "Se você quiser fazer isso, eu vou fazer tudo o que puder para te ajudar, Zezinho." Dentro de alguns dias, o marido já havia entregado os últimos ternos encomendados e avisado aos fregueses que estava mudando de ramo. Foi uma boa experiência, trazendo novas emoções ao casal, mas economicamente não obtiveram sucesso. Como novo comerciante, seu Zezinho, como era chamado, só pensava no lado do freguês e cortava sempre a melhor parte das mantas da carne seca e do bacalhau, embora tivesse que pagar igualmente pelos restolhos de tudo. Mesmo não pagando empregados nem aluguel da casa, em 3 anos acumularam um prejuízo de 10 contos de réis, 10,2.000 cifrão 000 RS, como se escrevia,
Uma enorme dívida que chegaria para eles nos próximos meses em forma de duplicatas, referentes às compras das mercadorias. Entre a vida e a morte. A vida sorriu em 21 de fevereiro de 1943 com a chegada ao lar e ao mundo da menina Dulcimar, nome sugestivo porque ao mesmo tempo que fazia lembrar o nome da Eymar, agora com 11 anos, e da saudosa Edmar, trazia também a doçura de pessoa que sempre foi, desde criança até o dia de hoje. No futuro, seria a professora Dulce, muito amada por todos os alunos e por todos os pais. A viuvinha. A morte voltou à família, quando, em 5 de junho de 1944, ela aos 31 e ele aos 33, o amoroso marido e pai amicíssimo, José Alves Vieira, partiu para a eternidade. Uma cirrose hepática se agravou de tal modo, que ele faleceu ao lado da amada Tilinha, mesmo com cirurgia e os melhores cuidados que o Hospital de São Fidélis lhe pôde oferecer. Vale a pena lembrar que poucos dias antes, quando o casal viajava para a cidade Poema ao lado do médico Dr. Lourival Braz, o Zezinho, mesmo em meio às dores que sentia, disse à esposa, Tilinha, quando voltar para casa, apanha aquele cheque na gaveta da cômoda e devolve ao Antônio Pérez. Esse amigo, um dos melhores amigos do casal, havia colocado um cheque em branco em suas mãos para comprar uma outra casa e ponto comercial no centro da vila. Ela cumpriu a ordem, tão logo sepultou o amado, devolvendo o cheque com a mesma honestidade com que ele se conduziu tanto na vida como na morte. E aquela dívida de 10 milhões de réis que estava para chegar? Dona Tilinha recebeu um prêmio do mesmo valor de 10 contos de réis das apólices da Cosmos Capitalização, seguro que tinham feito há poucos meses, e com o dinheiro honrou todas as dívidas do esposo, salvando assim o terreno e a própria casa que construíram a tanto custo, não que a propriedade estivesse penhorada pelos credores, mas porque sem o prêmio não havia outra alternativa para honrar as duplicatas. Os primeiros dias foram difíceis e cada um procurava explicação para o que havia acontecido em tão poucos dias, mudando quase completamente o ritmo de toda uma família. Todos sentiam um vazio do tamanho da vida que não estava mais ali, principalmente à noite quando cessavam os ruídos da casa e da rua. Talvez o mesmo não acontecia com a pequenina Dulce, que mal começava a andar e falar. Mas, quem poderia afirmar que uma inocente não sente a falta de um pai que de repente não vê nem ouve mais a voz, sem saber por quê? Então, a mãe fazia que os 4 filhos sentassem dos 2 lados da cama do casal e fazia diversas perguntas a respeito da vida, sem esperar que algum deles oferecesse qualquer resposta. E encerrava o momento dizendo, fiquem tranquilos. Eu sei que Deus ainda vai nos explicar todas essas coisas, vai nos ajudar a resolver todos os nossos problemas e no fim seremos todos vencedores. Isso durou poucos meses. Volta ao Paraíba. Não suportando a saudade do esposo e daqueles 13 velozes anos de felicidade que a casa agora trazia ao coração vazio, a Tilinha decidiu se mudar imediatamente para uma outra residência. Foi o que fez alugando uma casa de Dona Mariquinha. O pequeno aluguel que receberia da casa própria cobriria o aluguel da nova casa. Para as demais despesas, contava com os diversos trabalhos que fazia além dos encargos domésticos de todas as damas pobres. Assim, começou a fabricar suas cocadas de coco, literalmente, e os bolos de tabuleiro que a Eymar, com seus 12 anos, levava para assar no forno da vizinha padaria e o filho mais velho, com seus 9, os vendia na rua em pedaços. As cocadas eram preparadas à noite, quando os 2 irmãos ajudavam a descascar e ralar o coco e o menino também as vendia na rua no dia seguinte. Naqueles dias de viuvez e vida simples, a mãe aproveitava muito bem a presença de touradas e circos na vila e lá ia o garoto toda noite com seu tabuleiro de gostosuras para passar ao público. Os famosos canudos também estavam ali presentes. Entre a morte e a vida. Naquele ano de saudades de 1944, para consolar o coração da viúva, nasceu a Maria Lúcia, nome escolhido por sugestão de amigos ou para homenagear alguma pessoa querida ou, quem sabe, para reverenciar a mãe do Salvador. A Maria Lúcia não havia nascido saudável. Dependia de cuidados especiais e era também uma joia preciosa que não chegou a ver o pai. Os pequenos José Carlos e Eymar a entretinham, enquanto o irmão mais velho a levava quase diariamente ao colo para passear no jardim. Em 1946, já com 2 anos, e sem ter andado ou falado palavras, foi recebida pelos anjos de Deus, como receberam a Edmar, 7 anos atrás. Nova casa.
A casa era bem arejada e cabíamos razoavelmente bem dentro dela e ainda se livrava das enchentes do rio, por estar em lugar alto, mas tinha um grande defeito, como se dizia. Era alugada. Ela costumava dizer, o aluguel mora, deita e acorda com a gente, meninos. Por isso mesmo, propôs a dona Mariquinha comprar uma das casas de sua vila essa que se estendia até bem próximo do Paraíba. Era a penúltima delas, com apenas uma sala, um quarto, a cozinha e o banheiro, com um minúsculo quintal ao fundo. Logo que terminou de pagar as prestações, voltou à proprietária e propôs a compra da última casa com a intenção de unir as duas em uma só, pois já eram parede e meia, como se dizia, e ainda adquirir todo o lote a ela ligado, que ia até o gigante Paraíba. Agora, a venda das verduras e legumes plantados, pendurados numa pequena vara de bambu também pendurada nas mãos do filho mais velho, começava a ajudar na cobertura das despesas da família, sem falar no reforço da própria alimentação sempre apetitosa da habilidosa chefe. Além daqueles trabalhos de vendedor, o arrimo de família, como se dizia, embora com apenas 11 anos, ainda engraxava sapatos na rua, carrega palha de café para alimentar os fogões de pressão das donas de casa e levava as malas dos viajantes do hotel para a estação e vice-versa, tanto pro trem da manhã no sentido Miracema-Rio, como à tarde no sentido Rio-Miracema. A gorjeta pelos coceirentos sacos de palhas e das pesadas malas variava entre 100 e 200 réis, algo bem perto do nosso real e R$ 2 de hoje. Dona Tilinha recebia tudo com muito carinho, como sempre fez com os demais filhos, nada para si mesma, mas para gastar com todo cuidado com eles próprios e suas irmãs, de volta às enchentes. Apesar de todo o bem-estar que a humilde casa oferecia, uma coisa fazia Tilinha voltar ao tempo de menininha às margens do mesmo rio. As enchentes de verão. Cada ano era aquele dilema. Ou sair para alcançar terra firme e ficar no grupo ou nas igrejas, ou ficar em casa, isolado do resto do mundo por uma ou mais de uma semana. Mas a mãe ainda se sentia muito feliz, sabendo que outras famílias não tinham essa segunda opção. As águas entravam bem cedo em suas residências. Algumas vezes, Dona Tilinha também corria perigo e preferia sair de canoa, depois de empilhar alguns pertences de maior valor e pegar as roupas de muda. Novo amor. Tudo corria muito bem naqueles dias de 1948, quando outro viúvo, Demerval Rocha, o popular Dedé, fez à viúva uma proposta de casamento. A Tilinha pediu um tempo não marcado para responder ao cavaleiro e durante alguns poucos meses consultou os filhos e alguns amigos, como o estimado cunhado Taíde Vieira, o muito conhecido mecânico filhinho Teodoro. Chegou a ser aconselhada a recusar a proposta porque o cavaleiro continuava sabidamente muito pobre. Além disso, tinha 5 filhos para sustentar sem emprego. Mesmo sabendo de todas essas coisas, a Tilinha, agora com seus 35 anos, resolveu aceitar a proposta do amigo e foi assim que se casaram naquele mesmo ano. O homem era tão pobre, que só levou para casa da esposa um banco e um banquinho de madeira onde se sentava para modular os tamancos que fazia em sua nova profissão. Como fruto do novo casamento, no dia 3 de fevereiro de 1949, nasceu a primeira filha do casal, que recebeu o nome de Dinamar, menina sempre muito esperta e muito risonha, que mais tarde ficaria conhecida por toda parte com o apelido de Diná, embora fosse a professora Dinamar nas esferas da educação. O grande choque. No mesmo ano de 1949, um colega, tão magro que atendia pelo apelido de Valdir Bacalhau, convidou o filho mais velho, em seus 14 anos, para fazer uma pescaria no Paraíba, numa área conhecida como Cabo, nome que se explica porque 4 correntes em forma de bondinho desciam de um grande cabo de aço, comandado pela cabine da usina, transportando toneladas de cana, açúcar e álcool de um lado para outro. Saindo de casa escondido no intuito de fazer surpresa à mãe com um bonito robalo, piau ou dourado, ao passar pela rede de tensão 19.000 volts, como foi informado. Por causa do mato alto, o menino levantou a vara de bambu da pescaria com uma linha de metal de ponta a ponta, que roçava sobre as costas da mão direita. O toque da linha na rede lançou o garoto bem longe em cima do matagal. O colega correu para chamar a família e a mãe foi a primeira a chegar e ver o menino aparentemente morto. Depois de alguns minutos, voltou a si rodeado por enorme grupo de pessoas. Levantado pela mãe e por amigos, caminhou até a casa.
O tratamento da mão queimada levou alguns meses e as cicatrizes ainda podem ser vistas até hoje. Pode-se imaginar que no coração aflito a mãe deve ter exclamado: "Obrigada, ó, meu grande e bondoso pai." No ano seguinte, no dia 18 de fevereiro de 1950, nascia o segundo filho do casal, Roberval, o também sempre tão comunicativo, que se tornaria conhecido mais tarde como Robinho por verdadeira legião de amigos. A boia do vestido. Naquele abençoado 1950, algo de muito especial aconteceu na família, especialmente na vida de Dona Tilinha. A Dulcimar, com seus 7 anos, foi ao rio buscar água para lavar as louças e se escorregou ao puxar sua vasilha. A mãe, percebendo a demora da filha, correu para o local e viu a menina rodando sem parar por cima do rio tão fundo que não dava pé. Num átimo, como ela mesma costumava dizer, quebrou um galho de arbusto bem próximo e com o gancho que ficava na ponta, puxou a menina e a levou nos braços até a casa. Por mais que se queira explicar que o vestido da garota virado boia não a deixou afundar e o redemoinho não permitiu que ela fosse embora de água abaixo, como explicar a perfeita coincidência de todas as coisas, inclusive as prontas ações da extremada mãe? Em 1 de setembro de 1951, chegava ao mundo Nelson, menino muito inteligente, curioso e criativo e tão apegado à mãe como o irmão, sempre perguntando a ela pela próxima tarefa a cumprir dentro e fora da casa. Eram 15 pessoas para se alimentar e vestir sem ao menos uma com empregou fixo. Tudo quanto os filhos recebiam fora traziam para casa, inclusive os 5 filhos do primeiro casamento do esposo. Eram eles a Terezinha, a Iris, o Dejair, o Ciderval e o Carlos. O pai, além dos poucos tamancos que vendia, passou a levantar bem cedo e caminhar uns 5 quilômetros até o engenho de água, onde plantava e colhia o arroz da fazenda. A mãe, além de tudo quanto fazia, ainda fornecia doces e salgados para o armazém da usina e era o filho mais velho que os levava de canoa, em uma enorme cesta, 2 vezes por semana. Ele mesmo já tinha trocado a venda de verduras, doces e papa de milho verde, pelo trabalho de garçom no bar de Dona Ziza e logo depois pelo de aprendiz de mecânico na oficina do estimado tio Filhinho. Nesse mesmo início de década de tantos acontecimentos, a filha mais velha, Aimar, começava a ajudar nas despesas da casa, não mais assando os bolos de tabuleiro da mãe, mas como professora de alfabetização na escola primária da usina Pureza, no outro lado do Paraíba. A educadora. Apesar de só possuir aqueles 2 anos do curso primário, a mãe Tilinha admirava e valorizava profundamente o saber e a cultura e possuía seu jeito próprio de educar os filhos. Sem que se saiba como havia tomado conhecimento do assunto, disse ao filho mais velho que achava conveniente que ele fizesse o curso de datilografia, pois isso poderia ser útil ao jovem no futuro. Mal terminou o curso, aos 15 anos, foi convidado pela boa tia Mariazinha, aquela que dizia da feiura do menino quando criança, para trabalhar de auxiliar do escritório da usina Pureza de Açúcar e Álcool. Alguma coisa bem fora do comum aconteceu no primeiro dia de trabalho do rapaz. Ainda cedo, entrou com o padrasto na canoa de Tora e partiram para a usina. Cerca de 1 hora mais tarde, os dois chegaram na mesma margem e no mesmo porto de onde haviam saído, ainda sem visão à frente por causa da neblina. A mãe, preocupada e curiosa, perguntou: "O que houve? Será que você perdeu a hora e o emprego no primeiro dia de trabalho?" Mais uma vez, agradeceu a Deus, ao saber que o esposo e o filho escaparam de muitos riscos, navegando sem saber por onde, podendo inclusive ser arrastados pelas gigantes correntes do cabo, que voltavam à usina mergulhadas no Paraíba. Uma coisa jamais alguém pôde explicar à Tilinha, como aquela canoa chegou no mesmo espaço tão estreito entre densa canavieira, de onde há mais de 1 hora havia partido e andado perdida no meio da cerração. Para não deixar o leitor intrigado, o rapaz foi muito bem recebido pelo patrão, tão logo o nevoeiro passou e lá chegou são e salvo para estrear o primeiro emprego. Ainda quando trabalhava de auxiliar de mecânico, vendo que o adolescente precisava de um par de sapatos para sair de casa, disse a ele: "Vai à loja de seu Nader e pede a dona Jamile para te vender um par de sapatos à prestação." Assim, lá se foi o menino contente e comprou o seu primeiro par de sapatos, que pagou mês a mês até o fim. Seu Nader e Dona Jamile são os avós paternos do atual ator da Rede Globo, o Miguel Nader. Desse modo, Dona Tilinha não perdia uma oportunidade de ensinar um filho a respeitar o próximo e o que do próximo fosse cumprir fielmente sua palavra e compromissos, inclusive horários.
Tanto assim, que, quando um filho chegava em casa com alguma coisa diferente, ela perguntava como ele ou ela tinha obtido o objeto. Ao ouvir a resposta, ela ia até a casa da pessoa e perguntava, meu filho, isso aqui é seu? Quando o amigo dizia, Dona Tilinha, fui eu que dei a seu filho, ela rematava, muito obrigada, meu filho. Eu só queria saber se você deu mesmo isso a ele. Começo de casa vazia. 1950 trazia ainda uma lembrança jamais imaginada por Tilinha. Estava na vila um bom circo de diversões e o palhaço, filho caçula do dono, e a bela Terezinha, a filha mais velha do primeiro casamento do marido, se apaixonaram um pelo outro. Foi assim que, certa manhã de sol, os noivos saíram desfilando pela longa calçada da Rua do Meio, hoje Avenida Jaci Nader, ele com a melhor roupa que possuía e ela trajando um vestido branco, quem sabe, da mãe do noivo ou de uma amiga do peito. Nelson Gonçalves, a voz de ouro do Brasil, cantava normalista pelo serviço de som do próprio circo. O povo desavisado e surpreso admirava a elegância e paixão dos pombos o tempo todo de mãos dadas. Foi tudo muito bonito, mas a notícia trouxe uma certa tristeza ao coração da Tilinha e do pai, que esperavam a união dos jovens pelos moldes da tradição. No ano seguinte, o filho mais velho falou para a mãe do seu propósito de estudar interno no Colégio Batista de Campos, uma vez que não havia outro meio de prosseguir nos estudos senão saindo de casa. Tilinha passou por um tempo de preocupação, pois não sabia se era bom pro filho deixar um emprego de tanta garantia futuro como o de funcionário da usina Pureza. Os amigos, sabendo do real motivo da mudança, perguntavam à amiga, você sabe quanto ganha um pastor? Ela respondia, saber eu não sei, mas como ele diz que foi chamado por Deus para isso, como eu posso contrariar o meu filho? O rapaz logo avisou ao gerente da usina de sua decisão e no ano seguinte, 1952, com sua malinha de madeira da fábrica de seu Arnaldo Félix, arrumada com suas roupas e um pijama novo que a mãe costurou e lhe deu de presente, pegou o trem da manhã e partiu para a cidade natal da querida mãe. Os longos anos de estudo e trabalho nunca mais permitiram que o menino voltasse a casa para morar, mas apenas para tirar parte das férias ou simplesmente matar as saudades, sempre que podia. A vida continua. Surge então a caçula da nova família, a raspa do tacho, a temporã Maria, no dia 16 de agosto de 1954. Igualmente bem sadia de corpo e de mente, à semelhança da irmã Diná, sendo que as duas, mais do que os irmãos homens, além dos trabalhos domésticos, nunca pararam de estudar, mesmo tendo de percorrer uma distância de 11 quilômetros de bicicleta até a vizinha cidade de Cambuci. Tudo assim transcorria porque a boa mãe guerreira pensava e dizia, façam só o que vocês podem fazer para me ajudar, mas o estudo de vocês está em primeiro lugar. E não deixava de repetir para os amigos que tanto a admiravam, serviço de criança é pouco e quem perde é louco. Apesar da diferença de quase 6 anos, chegou o tempo em que as duas irmãs se igualavam nos assuntos e principalmente no humor. Os vizinhos com seu jeito meio brejeiro de falar faziam muita diferença, impactando as estudantes. Voltavam para casa perdendo o fôlego de tanto rir até poderem repetir as frases engraçadas que ouviam. Enquanto isso, a mãe Tilinha as repreendia. Que escândalo é esse, meninas? Que coisa mais feia! Credo cruz! Respondiam com muita dificuldade sufocadas, a gente não aguenta, mamãe. É muito engraçado. Ainda repetiam, engasgadas, a palavra errada da vizinha. E a mãe arrematava, nossa mãe. O Robinho era o mais tranquilo e mais religioso dos 4. Vestia-se de branco conforme a idade de menino e participava semanalmente das missas, seguindo as palavras de sua madrinha Silvia Nassar, comadre de grande consideração de Tilinha. Seu esposo Antônio Júlio Nassar foi o fornecedor da comadre por anos a fio. Um pouco da história do Robinho, amor à mãe, amizade e bom humor, você verá em outro capítulo deste livro. A Ana Maria era a que mais se parecia com a mãe Tilinha, tanto de rosto como de jeitos. Quando se admirava de algo narrado por algum amigo ou gente de casa, repetia o santo e o milagre, como se dizia, e, mãos na cintura, no tom forte e bem entoado que nem a mãe, arrematava, essa não. A Ana e o Roberval eram também os que mais divertiam e até intrigavam a mãe, o pai e outros íntimos da casa. Ela gostava de andar de barriga para cima, suspensa sobre as mãos e os pés, feita um caranguejo,
às vezes plantando bananeira, às vezes de perna de pau ou ainda pilotando a bicicleta com um pé no selim e o outro no guidão. Ele costumava se livrar do chinelo da mãe, voando de lado, em ventoinha, fazendo estrelas, enquanto Nelson, sempre sorridente, desanuviava o ambiente. Não fique nervosa, mãezinha. A boa mãe dizia para si mesma, será que minha casa vai virar um circo? Nova saída. Pouco tempo depois, chegou a vez do José Carlos toldar também o coração da mãe, deixando a vila e partindo para a hospitaleira Campos dos Goitacazes, pelos mesmos motivos do irmão, mas sem possuir ainda a chamada divina, nem mesmo a fé cristã. Foi estudar na Escola Técnica de Campos, enquanto morava com a tia Mariazinha. Ao final do curso, seguiu para o Rio, onde serviu o exército, cursou a Escola Técnica Federal e na capital seguiu trabalhando como torneiro de fresa até os dias de sua merecida aposentadoria, que hoje desfruta na cidade poema. Ainda bem jovem, arrastava um grande número de admiradores até o campo do Ipiranga para ver os aviões teleguiados feitos por ele mesmo. Mãe Tilinha dizia, não sei a quem esse menino puxou. Até hoje ele tem muito o que contar sobre os verdadeiros impossíveis que o dom de Deus lhe permitiu executar na feitura de peças que os próprios clientes não queriam ver rolando de volta em suas máquinas, dom que por bom tempo o jovem acreditava que lhe haviam caído por acaso. Entre prendas e rendas. À medida em que os filhos seguiam esvaziando a casa por motivo de casamento e procura de trabalho em outras cidades, Dona Tilinha intensificava seus belos trabalhos de arte como bordados de mão e bastidor, sem se esquecer dos salgados e doces, principalmente o canudo e o bom bocado. Com isso, não faltava um agrado, isto é, um brinde ao paladar de suas visitas de perto e até mesmo um paninho marcado em crochê ou ponto cruz e também um bom almoço para os amigos chegados de mais longe. Mas o amor de Dona Tilinha pelos pequenos, até mesmo desconhecidos, era visível a quem com ela convivia. Quando ouvia o gritinho de criança, Dona Tilinha, me dá uma manga. Ela deixava o que estava fazendo e atendia o pedido da criança, sem reclamações. Aquele amor desinteressado às vezes até se mostrava arriscado. Um dia, lá pelos 90 anos, o filho Robinho conheceu um casal que visitava a vila e estava para botar o pé na estrada porque não tinha recursos para pernoitar na pousada. Ao saber do caso, disse, vai ver se encontra o casal e diz que aqui tem lugar para eles ficarem. Foram alcançados e trazidos para ficar ainda alguns dias conhecendo a pureza que tantos tinha encantado. Geração de netos, bisnetos e trinetos. Começa aqui um novo capítulo da bela história de Tilinha. Mas como um rio que desce das fontes quase invisível e no meio do caminho muitas vezes se esconde nas pedras para ressurgir à frente, assim vamos conhecer a partir de agora a amável e frutífera geração de netos, bisnetos e trinetos, sem perder de vista alguns dos momentos mais emocionantes da própria vida de vó Tilinha. No dia 23 de abril de 1955, nasce em Campos dos Goitacazes o primeiro neto de Dona Tilinha, o Jorge Luiz Vieira Parente, filho da Imar Vieira Parente e Ari Parente da Silva. Como filho de católicos e tendo nascido no dia do santo cristão São Jorge, o nome do menino foi escolhido para homenagear o chamado Santo Guerreiro. Como não podia deixar de ser, a avó de primeira viagem sentiu com os pais todas aquelas emoções que só os avós e nem eles mesmos sabem contar. Ainda na juventude, o neto mais velho se tornaria um excelente comunicador e empreendedor. A vida corria árdua e tranquila na casa dos Coelho Vieira, Medeiros Rocha e Coelho Rocha. Alguns já haviam saído de casa por casamento ou por causa de trabalho ou estudo, mas lá estava a Dulce do primeiro matrimônio de Tilinha e aqueles do segundo matrimônio de ambos, Dinamar, Roberval, Nelson e Ana Maria. Nasce então em pureza o José Eduardo Vieira Parente, o segundo neto, filho também de Eimar e Ari, no dia 16 de junho de 1956. A escolha do primeiro nome, certamente foi mais uma justa homenagem ao amável avô paterno Zezinho, que o belo e inteligente menino não chegou a conhecer, pois nos tinha deixado há 12 anos. Mais uma vez a avó Tilinha se sentiu muito feliz e orgulhosa com mais essa joia, diferente daquelas que a vida comum não lhe havia dado. Como irmão e ao lado dele, o menino se tornaria um notável comunicador e líder até em praias que não são as suas. Eliane Vieira Parente, a terceira neta, nasceu no dia 1º de julho de 1959, também em pureza. Sua chegada à vida trouxe também à família e à avó um sentido muito especial pelo fato de ter sido a primeira neta menina, e linda por sinal.
O nome não foi, aparentemente, uma homenagem especial, mas uma inspiração divina, pois traz o significado de bela como o sol. Realmente, a talentosa menina ainda ajudaria muitos amigos a encontrar o caminho da felicidade, notadamente nos dias de sua bela juventude. Casa vazia, coração cheio. Com a saída dos 2 filhos e pouco mais tarde da primogênita Imar e mais tarde ainda, da Dulce, a caçula do primeiro casamento, ambas para se casarem, a casa foi ficando mais vazia e mais silenciosa, mas não tanto, porque a presença dos 4 filhos mais novos, com as boas risadas das 2 meninas, ainda enchia a casa de muita alegria por 10 anos à frente. Em 1960, algo muito especial acontece na vida de Dona Tilinha. Tendo recebido de presente de aniversário um Novo Testamento das mãos do filho mais velho, que se casaria no dia seguinte, depois de o ler inteirinho, entregou-se a Jesus, recebendo-o como único Salvador e Senhor de sua preciosa vida. Aquele Novo Testamento fazia lembrar um outro lido pelo saudoso pai na década de 30. O filho só tinha lembrança daquele livrinho de bolso dos Gideões Internacionais na gaveta lateral da máquina de costura. Mas um dia, ali pelo ano de 1970, o Sansão lhe disse: "Veja aqui a passagem que seu pai mais gostava de ler." Era o trecho sobre os lírios do campo, do famoso Sermão do Monte. Tilinha e Zezinho eram religiosos e católicos, mas não chegaram a passar doutrinas aos filhos nos 13 anos de seu casamento. Essa notícia do Sansão fez o irmão de criação muito feliz, pois nunca soube antes que seu pai tinha conhecido a fonte da vida eterna. Findando então a leitura do livro divino, Dona Tilinha disse a Deus em oração: "Senhor, agora eu sei que devo me batizar por imersão em nome do teu filho, mas eu preciso saber em que igreja devo ser batizada, pois não quero ser batista para agradar meu filho pastor. Dá-me um sinal de que posso pedir meu batismo nessa igreja. Meu marido não fala com o colega Valdemar e isso tem me deixado muito triste. Faz a reconciliação deles e isso vai ser a tua resposta para minha dúvida." Naquela mesma semana, o esposo chegou em casa pedindo para ela fazer um bolo porque ia convidar o inimigo para tomar um café com ele. Voltou à mesma pequena copa onde havia falado com Deus, ajoelhou-se e disse: "Senhor, muito obrigada por ter me ouvido, mas a tua serva promete nunca mais te colocar à prova." Aquela triste inimizade que tanto entristecia Tilinha era sabida por toda a gente, principalmente pelos passageiros do Paraíba. O Dedé era muito criativo e notou que a canoa era uma embarcação muito perigosa e incômoda para o canoeiro e os passageiros. Assim, fabricou um primeiro barco e os colegas tiveram que se adaptar, comprando também cada um o seu barco. Agora, o inventor trocou o cansativo remo por uma espécie de carretel com uma hélice em cada eixo, que cortava as águas com maior velocidade, tendo um leme fora da popa, guiado pela mão esquerda do barqueiro. Essa última invenção foi a gota de água para aborrecer os colegas e custou a inimizade do Valdemar Pepé, apelido que carregava por conta de um defeito físico. O barco a motor ainda não era conhecido nos portos do Paraíba. Muito provavelmente por causa dessa tremenda experiência de fé vivida pela esposa, onde foi o principal personagem da história, o esposo passou a frequentar assiduamente a igreja com ela, e o fez durante muitos anos, embora sem conversão e sem qualquer compromisso. Vó Tilinha começava então uma nova metade de sua vida. É verdade. Sua conversão aconteceu aos 47 anos e meio, metade de sua existência de 95 anos. Foram 47 anos de uma vida nova e muito frutífera. Em sua primeira década, a de 60, além de iniciar a leitura integral da Bíblia, dedica-se muito à música, tanto cantando com o auditório, como participando do conjunto coral feminino e da própria igreja. Ficava sempre ansiosa pela chegada de Vasne, filha do pastor Gomercindo Cesásio da Silva e Thelma Frizel, para lhe ensinar as músicas mais cantadas do cantor cristão. Enquanto entoavam aquelas belas melodias, também louvavam o Senhor de toda a glória. Dona Tilinha ganha então o 4º neto, o Daniel Vieira, filho de Eimaldo Alves Vieira e Ruth Azeredo Vieira, na cidade de Curitiba, a cidade Sorriso, em 23 de maio de 1961. A avó não pôde ver o neto recém-nascido em razão da longa distância, mas se alegrou muito ao vê-lo ainda bem novinho durante as férias dos pais. Seu nome foi tirado das Escrituras Sagradas, do sábio e fiel Daniel, aquele que passou uma noite na cova dos famintos leões por ordem do rei Dário. Este neto não conheceu a cova dos leões,
mas o mesmo Criador que fechou a boca dos famintos felinos deu-lhe uma porção muito preciosa de sabedoria. O quinto neto da avó Tilinha nasceu em Paranaguá, no dia 15 de dezembro de 1962. É Josué Vieira. Como aconteceu com o irmão, também agora a avó só pôde conhecê-lo já desmamado, quando os pais mais uma vez chegaram de férias. Seu nome foi inspirado no grande guerreiro e líder de Israel e conquistador de Canaã. A avó admirava o sociável menino que ia com todo mundo, saindo para passar por horas em casa de amigas da família, conduzido no colo das jovens. Na juventude, revelaria excelentes dons de sabedoria e conselheiro, tanto na vida comum como na esfera dos colégios. No dia 16 de julho de 1964, nasceu Marcos Vieira, o sexto neto da avó Tilinha, também em Paranaguá, no Parará. Diferente dos outros em duas coisas, veio conhecer a avó com apenas 2 meses de nascido e chegou como surpresa. Por isso mesmo, a bela criança causou espanto e muita alegria tanto a ela como também aos avós maternos em Campos dos Goitacazes, cidade natal deles e de Tilinha. Quando jovem, seria conhecido pelos seus dons artísticos, particularmente no campo do design virtual. Novas preces respondidas. A presença daquela alegria de uma vida cristã ainda nova não escondia uma forte preocupação com o agnosticismo do jovem filho José Carlos. Um belo e triste dia de domingo, o cabo José, de folga, deixou o quartel de cavalaria em São Cristóvão, sentindo forte tristeza no coração e sem saber por quê. Andou por algumas quadras entre a Rio Branco e a Presidente Vargas, até que entrou numa sala vazia onde havia uma Bíblia aberta. Abriu o livro em alguma página. Ao acabar sua leitura, ali mesmo aceitou o desafio do texto lido do livro sagrado e recebeu a eterna paz que seu coração procurava. Cumpriu-se ali o que deixou escrito o escritor russo Dostoiévski: todo homem tem no coração um vazio do tamanho de Deus. Daí a poucos meses, o brilhante filho entrava nas águas do batismo, assistido pela mãe que por ele tanto havia suplicado. Na década seguinte, a de 70, o esposo abraçou a fé cristã, mas se apresentava crítico ferrenho à prática do dízimo. Dizia que a esposa não devia dizimar, que o pastor devia ter outro trabalho para sustentar a família, que o templo devia ser zelado por voluntários e os missionários que quisessem deixar a cidade ou seu país deviam fazer tudo por conta própria. A esposa sofria angústia com suas palavras, mas não discutia. Orou em secreto: toca o coração do meu marido, Senhor. Pela manhã, o esposo soltou a corrente do barco para trabalhar. Tão logo pôs um pé no barco, sentiu um forte calafrio da cabeça aos pés, sem qualquer motivo natural para aquilo. Lembrou de imediato de si mesmo e clamou: ó, meu Deus! Como eu posso fazer uma coisa dessa com tua palavra? Voltou a casa e disse à mulher: Tilinha, aqui está o dízimo da minha férias da semana. Entrega amanhã junto com o seu. Ela agradeceu ao Pai Celeste, como sempre fazia. Favoritos falares antigos. Com os filhos todos nascidos, na fase de seus 50 anos, a Tilinha ainda tinha em casa uma boa clientela para gastar seus falares antigos, alguns tão naturais para ela e ao mesmo tempo tão esquisitos para os filhos. Ah! Isso aí não é nada novo. Isso é do tempo dos Alfonsin, não fica aí mamparreando não. Descasca logo esse coco ou me dá aqui, que eu descasco num átimo lá. Essa não. Não acredito no que você está me dizendo, deixa seu irmão trabalhar. Ele não precisa de feitor não, ó, mão furada. Tinha que beijar o chão, ó, espelho sem aço. Precisa ficar na minha frente desse jeito, serviço de criança é pouco. Quem perde é louco, não se diz estou cheio, mas estou satisfeito, meu filho. Às vezes, ela chegava a cometer algum engano com a língua, mas o saldo era sempre muito positivo, até mesmo pelos princípios sadios que a boa mãe transmitia com seus falares antigos. Como exemplo, ela não aceitava que um filho usasse a expressão que nem. Dizia, que nem. Que nem. Não é assim que se diz. Fale igual a ela e não que nem ela. Outros desses falares favoritos da Tilinha o leitor vai encontrar em outros momentos deste livro. Em 1º de dezembro de 1967, Dulcimar Vieira Pérez e Antônio Werneck Pérez recebem seu primogênito Dário José Vieira Pérez em Pureza, onde moravam. Era o 7º neto de Dona Tilinha.
O oitavo neto nasceu também em pureza, do mesmo casal acima referido, no dia 7 de setembro de 1971. Era o Marcos Antônio Vieira Pérez. Nessa década de 70, Dona Tilinha, além de prosseguir no canto e na leitura de sua Bíblia, as duas práticas que a acompanharam até o fim de sua vida, ainda começou a fazer o palco na companhia de outros irmãos, uma maneira bem especial de levar as mensagens divinas a muitas outras pessoas. Isso fazia lembrar que 20 anos atrás o filho mais velho também saía com outro elenco, na carroceria de caminhões fretados, para as cidades vizinhas, representando o nobre na peça A Porta do Céu. Voltava bem tarde da noite, o que aborrecia muito a boa mãe que não dormia e também não via razão para tanto esforço na vida de um mero adolescente. Jackson Rodrigues Rocha, o nono neto, nasceu em 5 de janeiro de 1973, do casal Nelson Coelho Rocha e Francisca Rodrigues Rocha. A 10ª neta foi a Meriane Abreu Vieira, do casal José Carlos Vieira e Rutileia Abreu Vieira, nascida no dia 25 de agosto de 1973. Casada em São Fidélis com Tiago Trindade Cesário Faria, a avó Tilinha foi a escolhida dos noivos para conduzir o par de alianças do casal até o altar, o que fez com muita pompa, alegria no coração e brilho nos olhos. Késia Vieira Pérez e Freitas foi a 11ª neta de vó Tilinha, nascida em pureza, no dia 13 de janeiro de 1975, do casal Dulcimar Vieira Pérez e Antônio Werneck Pérez. O 12º neto de Tilinha é Ricardo Rodrigues Rocha, do casal Nelson Coelho Rocha e Francisca Rodrigues Rocha, no dia 30 de novembro de 1977. Com o mesmo amor de seu irmão Jackson e ainda com especial imaginação, iria fundar em sua chácara de Papucaia, na segunda década do século XXI, um espaço cultural Pantilha Rocha. Professora e assistente social. No início dos anos 80, aos seus 67 de idade, Dona Tilinha se volta, agora, para duas atividades muito favoritas, ensinar como professora da escola bíblica e a beneficência. Entre outras atividades sociais, liderando um bom grupo de irmãs voluntárias, cada noite, faziam todas elas deliciosas e substanciosas sopas e recebiam os mais pobres da vila, principalmente os pobres dependentes alcoólicos, para se alimentar das gostosuras do amor cristão. Não é bom esquecer que a visitação e a oração ainda tomavam um bom tempo da vó Tilinha. A companhia de um filho. Ali pelos 5 anos de idade, uma panela de leite quente derramou no peito do menino. Enquanto a mãe aflita o levava às pressas para o socorro, ele repetia, ainda bem que não foi com Nelson, não é, mamãe? Ela, em silêncio, levou seu pensamento para o alto e disse, meu pai, como é possível tanta bondade no coração de uma criança? Chegou um tempo muito importante para a vida do casal. A casa repleta de filhos, agora estava quase vazia. A presença de um filho ou filha naquele início dos anos 80 significava bastante na vida dos pais já sozinhos e passando dos 70. Foi quando o rapaz, com seus 30 anos, decidiu deixar a firma do irmão no Rio de Janeiro e regressar à sua casa para morar em companhia deles. O gesto cresce ainda de sentido quando se considera que o bom filho renunciou ao sagrado direito do casamento, sempre dizendo, não sei se casado poderei ajudar meus velhos até o fim de sua vida, como desejo. Nesse tempo, já distraía tanto os pais como os amigos, que só não chegam a 1 milhão, porque 1 milhão ainda não puderam conhecer aquela figura tão prestativa e tão popular. Brincava e ainda brinca com as pessoas e com as palavras. Um nato repentista de humor. Seu repertório daria mais que um livro. Entre centenas de repentes, deixo aqui apenas um. Um belo dia, chegando ao hospital da vizinha Cambuci, a atendente, conhecendo bem seu pequeno porte, o cumprimentou dizendo, fala, baixinho. Ele, fazendo o sinal de silêncio com o dedo cruzado na boca, respondeu baixinho, que isso, minha filha? Então eu não sei que aqui é um hospital. Abafando a risada da amiga, arrematou, impressionante. E assim continua ele, cada vez mais amado por mais amigos. Cumpriu seu principal propósito de vida, sepultando o pai aos 72 anos e a mãe aos 95. Esse é o Roberval, o amado Robinho. Uma festa inesquecível. Por aqueles dias, começo da mesma década de 80, algo muito interessante aconteceu na vida cristã de vó Tilinha. O casal Valdir e Jéssica Malafaia pediram um culto em casa para comemorar o primeiro aniversário de seu caçulinha.
A casa ficava na localidade chamada de Alambique, entre o Paraíba e a Estrada de Ferro. O culto corria conforme programado e ali pelo meio, o dirigente notou a saída de Dona Tilinha e sua filha Dulce, então presidente da Sociedade Missionária Feminina. Na volta para casa, o pastor da igreja, o dirigente, que era o filho mais velho de Tilinha, ficou sabendo o que havia sucedido. A mãe da criança, vendo a multidão de amigos que chegavam para a festa, começou a entrar em pânico, pelo fato de ter feito um pequeno bolo ao alcance do bolso da família, sabendo que não seria suficiente para tantas bocas. Foi por isso que chamou as duas amigas para falar sobre sua angústia. A boa conselheira, conhecendo o aperto da mãe e bastante do Deus a quem servia já por 20 anos, disse à mãe aflita: não há nada que se possa fazer a essa hora, a não ser entregar tudo nas mãos do Senhor. Quando encerrar o culto, começa a partir e servir o bolo com o suco de caju que vocês prepararam. Assim foi feito e ninguém saiu da festa sem sua fatia de bolo e seu copo de suco. Esse foi apenas mais um favor de Deus por amor àquela humilde mãe aflita e à sua fiel e obediente filha Tilinha. A Previdente. Desde a compra da pequena chácara, onde viveu de sua viuvez até o final de sua existência, por motivos conhecidos do leitor, nunca mais pôde adquirir outro imóvel, a não ser em sua segunda viuvez, quando disse: quero honrar um desejo do meu esposo Dedé, que sempre falou do seu sonho de deixar um terreno para os 4 filhos que tivemos juntos. Foi assim que, pelo meio da década de 80, poucos anos após o falecimento do marido, já tinha uma reserva de 12.000 cruzeiros, precisamente por quanto comprou um excelente terreno com muros de arrimo, à direita de quem chega ao porto de passageiros de Pureza, e o registrou em nome dos filhos do seu segundo matrimônio. Continuou fazendo suas pequenas economias, e como sempre dizia: não quero que nenhum de vocês tenha gastos comigo quando eu partir. Roberta Ribeiro Parente é a primeira bisneta de vó Tilinha, nascida no dia 4 de setembro de 1980, filha de Jorge Luiz e Anete. O segundo bisneto de vó Tilinha é Carlos Eduardo Ribeiro Parente, nascido em 6 de junho de 1981, do casal José Eduardo e Beatriz. João Vinícius Rocha dos Santos foi o 13º neto de Tilinha, nascido em 15 de maio de 1982, do casal Ana Maria Coelho Rocha e Carlos Gomes dos Santos. A terceira bisneta de Dona Tilinha é a Bruna Glaser Vieira, filha de Daniel Vieira e Sheila Glaser Vieira, nascida em Niterói no dia 13 de julho de 1982. Segunda viuvez. Pela segunda vez, Tilinha experimenta a dor de perder o marido. Depois de 34 anos de companheirismo, seu esposo Dedé faleceu no dia 26 de novembro de 1982, aos 72 anos de idade. Chegou o dia dos 70 anos de nossa querida Tilinha. 11 de março de 1983. A data não foi comemorada com cerimônias e pompas, mas com muita alegria por parte da aniversariante e dos amigos mais chegados. Rogério Ribeiro Parente é o 4º bisneto da vó Tilinha, nascido em 8 de fevereiro de 1983, do casal Jorge Luiz e Anete. O 5º bisneto de Tilinha é o Márcio Glaser Vieira, de Daniel e Sheila, nascido na cidade de Niterói em 14 de setembro de 1983. Mulher social. Falar da Tilinha social daria um livro, mas vão aqui algumas poucas palavras, além de uma meia dúzia de fotos espalhadas nas páginas desta biografia. Ela não sabia perder um casamento, festa de 15 anos e outros fatos sociais. Comparecia a todos, enquanto desfrutou de boa saúde. Quando não podia se fazer presente por motivo da distância, por exemplo, exigia que outra pessoa lá representasse a família e no último caso, perguntava para o filho de plantão, isto é, o que estivesse em casa: você já passou o telegrama para os nossos amigos? Quando se tratava de comemorações da própria família, Dona Tilinha não podia nem sonhar em perder o encontro. Para não falar aqui de muitos exemplos, lembro quando se deslocou de sua casa em Pureza, viajou cerca de 420 quilômetros e lá estava ela em Nilópolis, acompanhada de sua primeira filha Imar e também do segundo, o filho mais velho, na solenidade de formatura do terceiro, o José Carlos, diplomando em teologia com sua esposa Rutileia. Na bela cerimônia, a tão amiga da música ouviu o grande coral e orquestra interpretando o clássico A Canção do Êxodo, de Ernest Gold, cantada também no Brasil na voz inesquecível de Altemar Dutra. Era o dia 20 de novembro de 1986. 2 dias depois,
novamente se fez presente na cerimônia de ordenação do filho ao ministério pastoral. Os dois primeiros netos mais velhos, Jorge Luiz e José Eduardo, também participaram do evento com suas esposas Anete e Beatriz. Leandro Rocha foi o 14º neto de Tilinha, nascido de Dinamar e Ronaldo, também em Niterói, em 1986 e falecido em Campos dos Goitacazes em trágico acidente de trânsito em 1997, aos 11 anos de idade. Felipe Vieira Parente Nunes é sexto bisneto de vó Tilinha, nascido em 3 de setembro de 1987 e filho de Eliane Vieira Parente Rui Marcos Manhães Nunes. O 15º neto é o Mateus Rocha dos Santos, de Ana Maria Coelho Rocha e Carlos Gomes dos Santos, nascido em Niterói, em 28 de setembro de 1988. Davi Siqueira Ribeiro Parente é o 7º bisneto de Tilinha, nascido em 22 de setembro de 1989, filho de José Eduardo e Beatriz. A conselheira. Nesses anos da década de 90, vó Tilinha se destacou e se dedicou como conselheira, talvez mais do que em todos os anos anteriores de sua linda carreira cristã. Semanalmente reunia adolescentes e jovens em sua casa, passando para eles experiências de vida, principalmente o conhecimento dos segredos da vida vitoriosa com Deus. Tudo era precedido e também seguido de oração de agradecimento, louvor e intercessão por eles mesmos, suas famílias e amigos. Como conselheira, também ousava aconselhar seus pastores, sempre que percebia que algum setor de sua igreja estava correndo perigo ou que seu líder negligenciava alguma das melhores práticas que o cargo exigia. Isso fazia sempre acompanhado de um bom almoço. Marcos André Siqueira Rocha é o 8º bisneto de vó Tilinha, nascido em 25 de setembro de 1991 e filho de Jackson e Andréa Rosana. A 9ª bisneta de Dona Tilinha, Karine Glaser Vieira, filha de Marcos Vieira e Ana Paula Glaser Vieira, nasceu no dia 20 de novembro de 1991, na cidade de Niterói. 80 anos. É chegado o dia dos 80 anos de vó Tilinha. A comemoração foi em sua própria casa, às margens do velho Paraíba do Sul, com a presença de muitos amigos, quando ofereceu a Deus um culto de ações de graças pela bela contagem de sua preciosa existência. Foi no dia 11 de março de 1993. Os pés e as mãos de vó Tilinha ainda correm velozes entre a máquina e os bastidores, além das marcas que executava com os próprios dedos bem destros e treinados. Algumas dessas prendas ainda enfeitam a casa de amigos e parentes que as adquiriram ou receberam de presente. Lucas G. Vieira Pérez é o 10º bisneto de vó Tilinha, nascido em 14 de novembro de 1995, filho de Dário José e Magna. André Glaser Vieira é o 11º bisneto da vó Tilinha, nascido em Niterói, em 31 de maio de 1996, do casal Marcos e Ana Paula. Renata Fogaça Vieira é a 12ª bisneta de vó Tilinha, nascida de Josué Vieira e Adriana de Araújo Fogaça, no dia 27 de dezembro de 1996, na cidade de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Juliana Siqueira Rocha é a 13ª bisneta, nascida em 1º de setembro de 1997, filha de Jackson e Andréa Rosana. Doris de Souza Pérez é a 14ª bisneta, nascida em 4 de julho de 1999, filha de Marcos Antônio e Márcia Adriana. O primeiro trineto de vó Tilinha é Rodrigo Glaser Vieira, nascido em 28 de outubro do ano 2000. É filho de Bruna Glaser Vieira. Maida G. Vieira Pérez é 15ª bisneta, nascida em 13 de fevereiro de 2001, filha de Dário José e Magna. Aqui vai o soneto de comemoração dos 88 de Tilinha, escrito por Eimaldo Vieira, o filho mais velho e autor deste livro. Madrugada em boa terra, triste outono se avizinha. Santa Bárbara te espera, bela campista Tilinha. Como a vida traz surpresas, cedinho mudas teu ninho. Chegas neném em pureza, vida de rosas e espinhos. Heroína entre as agruras, não te cansas de ternuras, tens a vida num sorriso. Boa amiga, esposa e filha, boa mãe, vó, bis e tua vida é um paraíso. Rafael Vieira Pérez e Freitas é o 16º bisneto, nascido em 27 de junho de 2002, filho de Késia e Jorge William, 90 anos. 90 anos de Tilinha são contados nesse 11 de março de 2003. Foi uma festa bem pomposa. Primeiro, aconteceu o culto em ações de graças no templo da Primeira Igreja Batista de Pureza, onde, entre citações bíblicas, testemunhos e canções,
a aniversariante mesma cantou em dupla com a solista Miralva, ajuntando seu sempre belo contralto em uma de suas músicas favoritas. Dali, a multidão se dirigiu para o Colégio Gerac Colette, onde Tilinha recepcionou os muitos amigos com salgados e o tradicional bolo de aniversário, tudo acompanhado por comentários da locutora de carro de som, contratado para a grande noite. Júlia do Souto Rocha é a 17ª bisneta de vó Tilinha, nascida em 29 de setembro de 2004, de Ricardo e Edna Lúcia. A entrevista. Em 2006, ainda no vigor e plena lucidez dos seus 93 anos, Dona Tilinha foi entrevistada pelo jovem Miguel Nader, o ator de novelas da Rede Globo. Ele pergunta: Dona Tilinha, qual é o doce que a senhora mais gosta de fazer? Ela responde: eu faço qualquer doce, mas o que eu mais gosto mesmo de fazer é o bom bocado. Pergunta o Betinho. O pai Gilberto Nader, grande amigo, estava presente com o filho. Não precisava daquele testemunho. Quem não se lembra do pudim de caçarola, do doce de mamão e figos em calda, que de verde viravam vermelhos, depois de uma noite no brando calor do fogão? Cantou: vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar. Fraco estou, débil sou, sem vigor, cortou a música por um pouco e foram da sala até a horta. Enquanto regava com a longa mangueira, dizia aos visitantes: meu filho me ajuda a cuidar desta horta, mas eu é que estou de frente mesmo. E prosseguiu molhando e cantando: quero as trevas deixar, sua luz alcançar. Pela mão vem guiar-me, Senhor. Voltaram para a sala onde o ator concluiu suas perguntas. A senhora se considera uma pessoa feliz, Dona Tilinha? Ela respondeu: se eu sou feliz? E como? Eu sou muito feliz. Eu me casei 2 vezes, tive 10 filhos, perdi 2 quando crianças, todos muito bons filhos, tenho muitos amigos, todos aqui em Pureza gostam de mim, não tem um que não goste de mim. Uma pessoa assim, não é? Sou muito feliz mesmo. E a entrevista terminou com um bom canudo e um bom bocado. Amor à cultura. Mesmo fragilizada pelo peso dos 93 anos, os 2 últimos anos de vida de Dona Tilinha foram quase tão vigorosos como sua linda trajetória. Continuava lendo sua Bíblia, tanto em partes como no todo, como havia feito outras 13 vezes. Lia também outros livros de diversos gêneros, como biografias, romances, devoção, ficção fantasia e ficção científica e outros. Desde o primeiro, lá pelo começo dos anos 60, Serões de Tio Silas, foram 270 obras, todas com título, nome do autor, data de início e fim registrados em seu caderninho exclusivo. Em outro caderno, o de músicas, também deixou páginas literárias como Prece de Mãe, sempre com aquelas letrinhas bordadas de antigamente. Tudo aquilo causava admiração quando se sabia que possuía apenas 2 anos de frequência à escola. Segue aqui a Prece de Mãe, com a letrinha bordada pela própria Tilinha. Dá-me um filho, Senhor, que seja forte bastante para compreender o seu erro, suficientemente corajoso para enfrentar o temor. Um filho que encare a derrota como um estímulo e aceite com humildade a vitória e o sucesso. Um filho que compreenda que conhecer a Jesus Cristo é a pedra fundamental de todo o perfeito conhecimento. Conserva-o, eu te peço, não no caminho da felicidade e do conforto, mas sob a luta, para que, enfrentando as tempestades, aprenda a porfiar e a ter compaixão pelos que caem. Dá-me um filho que tenha o coração puro e uma mente limpa. Um filho que saiba dar ordens depois de ter aprendido a receber ordens. Um filho que saiba rir sem se esquecer de como também se chora. Um filho que, avançando para o futuro, não se esqueça jamais das bênçãos do passado. E depois de tudo isso, eu te peço, meu Senhor, de joelhos e mãos postas, dá-lhe a espiritualidade que vem de ti e o conhecimento da tua verdade que sobrepuja todo o conhecimento humano. Então, eu, sua mãe, orarei no mais profundo do coração: Senhor, não tenho vivido em vão. A despedida. Agora, a boa e incansável vó Tilinha já sentia, como nunca, o peso dos 95 anos de sua bela e frutuosa existência. Depois de algumas seguidas internações no Hospital de São Fidélis, na manhã do dia 17 de junho de 2008, logo de manhã, disse ao filho Nelson ao seu lado: hoje é o meu último dia de vida neste mundo, meu filho. E realmente, assim foi.
Naquele mesmo dia descansou de todos os seus trabalhos e sofrimentos, entregando sua preciosa alma ao Pai Celeste, na mesma cidade Poema de onde seu primeiro esposo Zezinho havia partido, 64 anos atrás. Está sepultado em sua muito amada pureza, no jazigo da amiga Elisa, o mesmo que abriga as filhas Edmar e Maria Lúcia. Partiu na plena certeza de que sua despedida foi apenas um breve adeus para todos quantos creram na eternidade e no caminho para Deus. Georgia Vieira Pérez e Freitas é a 18ª bisneta de vó Tilinha, nascida em 11 de maio de 2010, filha de Késia e Jorge William. Marina Alves Parente é a 2ª trineta de vó Tilinha, nascida em 8 de fevereiro de 2012 e filha de Rogério e Melina Alves Parente. Beatriz Anzin dos Santos é a 16ª bisneta, nascida em 18 de junho de 2012, filha de João Vinícius e Bárbara Kelly. Henrique Parente de Oliveira é o 3º trineto de vó Tilinha, nascido em 26 de julho de 2012 e filho de Roberta Parente e Eliésio Oliveira. Gabriel Crico Parente é o 4º trineto de vó Tilinha, nascido em 2 de março de 2015 e filho de Carlos Eduardo e Rafaela Crico. Rafael Viana Siqueira é o 5º trineto de vó Tilinha, nascido em 17 de janeiro de 2016 e filho de Marcos André e Michele Viana da Costa. Maria Elisa de Freitas Parente é a 6ª trineta de vó Tilinha, nascida em 5 de abril de 2017 e filha de Felipe e Taina de Freitas Martins. Elisa Vieira Pereira é a 7ª trineta de vó Tilinha, nascida em 15 de maio de 2017 e filha de Karine e José Alug do C. Pereira. Yasmin Calazans Glaser é a 8ª trineta de vó Tilinha, nascida em 23 de julho de 2017, o mesmo dia do bisavô Imaldo, e filha de Márcio e Yara M. Calazans. Arthur Alves Parente é o 9º trineto de vó Tilinha, nascido em 3 de janeiro de 2019 e filho de Rogério e Melina. Rafael Vieira Pereira é o 10º trineto de vó Tilinha, nascido em 18 de janeiro de 2020 filho de Karine e José Alug. Laura dos Santos Parente é a 11ª trineta de vó Tilinha, nascida em 31 de janeiro de 2020 filha de Davi e Francine Machado. Benjamin Parente de Oliveira é o 12º trineto de vó Tilinha, nascido em 20 de maio de 2020, o mesmo dia da bisavó Aimar, e filho de Roberta e Eliésio. Alice é a 13ª trineta de vó Tilinha, nascida em 5 de julho de 2022, filha de André Glaser Vieira e Isabelle Almenara. A história de Tilinha continua. Continua, quando o caro leitor puder passar a muitos parentes e amigos pelo menos alguns dos momentos da vida de uma grande amiga. Continua, quando outros bisnetos, trinetos, tetranetos e pentanetos chegarem para tornar mais bela e mais frondosa a já frondosa e bela árvore. Continua, quando você, como ramo dessa linda planta, transmitir as maravilhosas lembranças de nossa saudosa heroína para seus próprios filhos, netos e amigos. Continua, quando as palavras, os conselhos, o jeito de ser, o amor ao próximo, a honestidade, a paciência, a fé, a coragem, as lutas e vitórias prosseguirem na vida daqueles que a conheceram, ouviram falar, admiraram e imitaram a nossa sempre amiga, a guerreira Tilinha. Finalmente, aqui segue uma dupla homenagem de Eimaldo Vieira, autor deste livro, a Tilinha e a Pureza, a vila que sempre amou e a adotou, desde os 2 meses até sua despedida. Este soneto foi escrito em 21 de julho de 2022, no ano seguinte à publicação do livro. Pureza e Tilinha. Teu nome é nobre e belo, bonita por natureza, cercada de montes castelos, teu rio, teu canto, pureza. No mundo chegou sem nada, pro mundo deixou o que tinha amigos sentindo saudades da boa amiga Tilinha. Quase um século de histórias, quase um século de nobreza, quem não amasse não tinha. Cantava pureza em prosas, Tilinha era pureza, pureza era Tilinha.